Ok, então nesse momento da autorização, temos uma colega aí, doutoranda do César, que foi a Flávia, nós também convidamos, eu pedi o César concordou, a Natália, que é da sua turma, a Cristina Klippel, que é a turma na frente do César. Então, com exceção da banca e essas pessoas que estão participando, que também têm que se manifestar favorável à gravação, eu passo agora exatamente 14 horas e 6 minutos no meu relógio a apresentação do César. César, eu vou desligar então minha câmera e vou desligar o meu microfone. Fique à vontade. Boa tarde, professores. Vocês estão ouvindo bem a todos aí? Boa tarde a todos. Estamos hoje para apresentar o meu exame de qualificação. Agradeço a presença dos professores doutores, da banca e orientadores. O meu estudo é a produção científica sobre avaliação de tecnologias de saúde em base de dados online. Esses são os principais tópicos da apresentação. Problema, questões norteadoras, objeto, objetivos, hipótese, proposição, estado da arte, metodologia, resultados e discussão. Apresentando o problema. Necessita-se de um estudo bibliométrico para apoiar as limitadas linhas de pesquisa nacionais sobre a TS. Tá? Quais são essas questões norteadoras? Qual o comportamento bibliométrico? Se existe dispersão na produção científica de ATS, e a produção está dispersa em quais periódicos científicos. Existe um grupo de elite de autores? Quais são as palavras com maior frequência? Destacando o objeto, avaliar a produção científica de tecnologias em saúde em base de dados online, na perspectiva da análise bibliométrica. E seus objetivos: analisar a produção científica da ATS a partir da bibliometria. Identificar com a teoria de Zift uma análise lexométrica dos descritores. Descrever com a teoria de Bradford os periódicos mais devotados. Reconhecer com a teoria de Lochta o grupo de elite de autores. E identificar os principais países e instituições. Determinar a rede de colaboradores e citações entre autores. E destacar a distribuição do fator de impacto, o SJR e o Qualis. Propondo uma hipótese. Empiricamente, será identificada uma produção científica incipiente acerca da ATS. E uma proposição. Existe uma incipiência na quantidade e na qualidade na produção científica nacional referente à ATS. Bom, definindo o estado da arte. Justificando a importância da ATS, analisar e sintetizar os benefícios das tecnologias em saúde, nos aspectos segurança paciente, acurácia, eficiência, eficácia, efetividade e custo-efetividade. Existe uma perspectiva multidisciplinar, envolvendo diversas disciplinas. E apoiar as instâncias decisórias, quanto à incorporação e monitoramento das tecnologias. Definindo uma análise bibliométrica. É um instrumento metodológico que visualiza o comportamento da ciência em uma determinada área de conhecimento. Analisar o perfil bibliométrico da avaliação de tecnologias de saúde à luz das leis de Bradford, Lochta e Ziff. Apresentando a lei de Bradford.
também conhecida a lei da dispersão, estimando os periódicos mais devotados. A lei de Bradford é representada pela tabela abaixo, onde se compara os cálculos teóricos e empíricos e se estão em linha ou não. Apresentando a lei de Lockyer, que estima o grupo de elite dos autores. A lei de Lockyer é representada pela tabela abaixo, onde se realizam os cálculos para alcançar o grupo de elite de autores. Apresentando a lei de Zipf, analisando palavras-chave e suas frequências. A lei de Zipf é representada pela tabela abaixo, onde se realizam os cálculos empíricos para obtenção ou não de uma sua constante. Destacando a metodologia e estratégia de ação. O tipo de estudo é uma análise bibliométrica com aplicação estatística bibliográfica, utilizando o método quantitativo. O local do estudo é a base eletrônica Scopus na internet. Os critérios de inclusão e exclusão. Utilizamos as palavras Health, Technology, Assessment e HTA. Para todos os idiomas, tipos de documentos, áreas e publicada entre 1978 até 2019. O período do estudo ocorreu em dia 6 de maio de 2019. Os aspectos éticos, o CEP-RIO aprovou o estudo sem a necessidade de apresentação de uma apreciação ética em pesquisa. Destacando o fluxograma da extração da base Scopus. Retornou-se quase 5.000 registros. Ressaltando a estratégia de tratamento da base de dados. As 3 primeiras fases para o tratamento da base analítica atende às 3 leis clássicas da bibliometria. Lei de Bradford para os periódicos, lei de Lockyer para os autores e lei de Zipf para as palavras. A 4ª fase é a obtenção de dados sintéticos, a base de Scopus, e análise dos indicadores gerais, ano, área, afiliação, financiamento, país e língua. A 5ª fase é o fator de impacto, Simago SJR e Sucupira Qualis. Percebeu-se que nas 3 primeiras fases, as aplicações das leis clássicas da bibliometria necessitou-se elaborar manualmente as tabelas das 3 leis, Bradford, Lockyer e Zipf. Entretanto, a base Scopus retornou 4.773 publicações. Fez necessário desenvolver uma solução com algoritmo para automação dos cálculos das tabelas da lei da bibliometria. Ressaltando o fluxograma das 3 primeiras fases, que corresponde ao algoritmo para automação dos cálculos da tabela da lei da bibliometria. O seu detalhamento será realizado no tópico de resultados, como produto da tese. Descrevendo a 4ª fase, onde se extraiu-se a base Scopus, os dados na forma sintética e sincronizada com a extração analítica. Obter-se os indicadores gerais, como os totais de fontes de financiamento, filiação, áreas, país, língua e ano. Destacando a 5ª fase, o fluxograma do fator de impacto e a análise das citações. Compilou-se dados do Simago SJR, H-Index, mais antigos e tradicionais, a plataforma Sucupira com o indicador Qualis, e os indicadores Scopus, CIT-Scores e NIPS, mais recentes e mais precisos. Apresentando os resultados. Introduzindo o capítulo extra com o produto da tese. O algoritmo para automação dos cálculos das tabelas das leis da bibliometria.
O algoritmo é uma sequência de ações que são executadas para resolver um problema. Logo, é um método em si. Ao publicar-se à comunidade científica, este produto poderá ter alcance e acesso para o público em geral. Escrevendo o fluxograma para o algoritmo para automação dos cálculos das tabelas da lei da bibliometria. Primeiramente, exporta-se da base Scopus os dados com as 3 tabelas da lei da bibliometria. Os dados dos periódicos atendem os cálculos das tabelas de Bradford, que utiliza Excel, e suas tabelas dinâmicas. Também a gente utiliza o software estatístico Biostat para o teste do Q² para a obtenção do p-valor. Emprega-se o VozViewer para normalizar os dados dos autores. Também se aplica-se o Excel e suas tabelas dinâmicas. E usa-se também o Biostat para estatística descritiva. Este algoritmo para automatizar a tabela da lei de Bradford, utilizando o Excel. Utiliza-se tabela dinâmica para contar a quantidade de publicações de cada periódico, calcula-se o número de ordem, criando-se uma tabela de ranking linear e, em seguida, aplica-se a segunda tabela dinâmica. Chegando à tabela da lei de Bradford, destacando o número de ordem e as outras colunas também calculadas pelo algoritmo. Destacando o algoritmo para automatizar o cálculo da lei de Lotka. Primeiramente, utiliza o VozViewer para gerar o mapa de calor dos autores e suas ligações. Porém, pode-se exportar os dados de autores e a quantidade total de artigos, citações e ligações, permitindo a normalização do arquivo extraído das Scopus, que tem N autores para um autor apenas. Na coluna autores, podemos verificar que os autores são vários autores para uma publicação. E na coluna gerada pelo VozViewer, pode-se verificar os totais por autor. Esse algoritmo é para automatizar o cálculo da tabela de lei de Lotka utilizando o Excel. Utiliza também a tabela dinâmica para contar a quantidade de autores e a mesma quantidade de publicações. Chegando à tabela da lei de Lotka, destacando a quantidade de publicações por autor e outras colunas calculadas. Também utiliza a exportação de dados dos autores de VozViewer para contabilizar a quantidade de artigos, citações e suas ligações. Ressaltando o algoritmo para automatizar o cálculo da tabela da lei de Zipf. Primeiramente, eu utilizo o VozViewer para gerar um mapa de calor de palavras, podendo-se exportar os dados das palavras e sua frequência, permitindo também a normalização do arquivo extraído da Scopus com palavras dispersas na coluna, nome de artigo, para a coluna de palavras. Na coluna de artigos, nós temos várias palavras, tá? E pode ser sintetizado, normalizado aqui, através do VozViewer, e conta-se o total de palavras dentro da coluna de nomes. O algoritmo também para automatizar a tabela da lei de Zipf, utilizando o Excel. Utiliza também as palavras dinâmicas para contar a frequência das palavras. Calcula-se também o número de ordem, criando um ranking linear e em seguida aplicando uma segunda tabela dinâmica. Chegando à tabela de Zipf, destacando o número de ordem e outras colunas calculadas também.
Continuando com resultados, as principais tabelas e gráficas geradas. Primeiramente, a lei de Bradford. Nós temos a tabela de classificação de Bradford. O número de ordem e o gráfico, né, do número de ordem de frequência de publicações da lei de Bradford, o famoso J invertido. As tabelas das zonas esperadas e as zonas observadas, empiricamente, conforme a tabela anterior de Bradford. Ressalta-se que os valores teóricos e empíricos estão fora de linha. Utilize o biostat para o cálculo do teste de hipótese do Q quadrado e obtém-se o p-valor. Retornando aqui os Locta, né, os principais tabelas e gráficos. Essa aqui é a tabela de classificação de Locta. O gráfico 4 é a quantidade de publicações vezes a lei de Locta. Tá? E o gráfico 5 é a constante de Locta. Esta aqui é a tabela do biostat com cálculo das estatísticas descritivas. Na tabela 9, aqui tem os rankings dos autores mais produtivos do tema TS. Esta tabela e o gráfico é o ranking de autores com totais de citações. E, por final, o ranking de autores e totais de ligações, os links, né? E, por último, o mapa de calor com as forças dos links entre os autores, gerado pelo Voss-Wilger. Seguindo em Zwift, nós temos a tabela de classificação do lei de Zwift. Gráfico 16, com a lei de Zwift, e a tabela 20, com a estatística descritiva. Aqui nós temos a tabela com as palavras, as principais palavras e sua frequência. E, por final, o Voss-Wilger gera um mapa de forças entre os dados textuais. Bom, nós temos também os indicadores gerais, os gráficos e tabelas de indicadores gerais. Aqui nós temos as principais fontes de financiamento. Nós temos os principais dados da afiliação. A distribuição por área, né, os totais por áreas, medicina, farmácia, etc. Indicadores por países. Indicadores de língua inglesa, destacando. E a produção anual de publicações. Nós temos agora as tabelas, indicadores de fator de impacto. Esse é o fator de impacto por país da plataforma Simago SJR. Este é o fator de impacto também, plataforma Simago H-Index. É o fator de impacto SJR por área. Esse também é um fator de impacto por área, só que no índice H-Index da Simago. Aqui temos os principais periódicos em cima de SJR, do índice SJR. E aqui nós temos os principais periódicos através do H-Index. Bom, o periódico agora é da plataforma Sucubira Qualis, são os periódicos Qualis, né? A1, etc. Aqui nós temos a contagem por periódico por indicador Qualis. Nós temos dentro da contagem das áreas por indicador Qualis. Bom, destacando agora o último tópico, a discussão, né? Distinguiu-se os dois eixos de discussão. O primeiro eixo apresenta os indicadores gerais, ano, área, filiação, financiamento e país e língua.
Através da tabela 29, nós temos as principais fontes de financiamento. As principais são inglesas e formam o sistema de saúde pública. O Brasil está representado pela CAPES e está em 71º lugar. Aqui nós temos também as afiliações, também são todas inglesas, né? A USP está num destaque muito desfavorável, infelizmente. Nós temos a distribuição por área, a distribuição por países. Por área, praticamente, a área de medicina dominou, com quase 70%. A enfermagem está em 7ª posição. Por países, o Reino Unido se destacou, né? Junto com o Canadá e Estados Unidos. O Brasil está em 16ª posição. E o que é interessante aqui, a China ocupa a 18ª, ou seja, ela produz pouco na área de saúde, né? Indicadores que a China trabalha muito mais com tecnologia. A distribuição por língua, a predominância total da língua inglesa, e, por final, a distribuição por ano. Tá? Podemos ver que aqui a distribuição é bem para os últimos anos, né? É uma ciência bem contemporânea. O segundo eixo, nós temos a lei de Bradford, né? Tem os principais periódicos, né? International Journal of Technology Assessment of Healthcare, e, infelizmente, o Brasil está representado pela revista Saúde Pública numa posição muito desfavorável. Todas as nossas revistas estão publicando muito pouco sobre esse tema. Loca também, não temos um grupo de elite, né? Porque precisaria de 50% das publicações no primeiro quadrante, na primeira zona. Só que só de baixa produtividade foram quase 66%. O autor mais produtivo foi o William PJ, com 51 publicações, mas com apenas 18 citações. E o autor mais citado, Oxfam AD, com 3.135 citações e apenas com 6 publicações. Continuando com a lei de Zwift, né? A primeira zona, nós temos 1/3 das palavras com 2 palavras, a Health Technology Assessment e Systematic Review. São palavras consideradas como triviais. Na segunda zona, compõe o corpus do tema de informações inovadoras. E o final, a terceira zona, é a zona de ruído. Bom, podemos afirmar da tese que existe uma incipiente construção quantitativa e qualitativa acerca da produção científica nacional, sobre o impacto referente à avaliação de tecnologias da saúde, sobre a perspectiva da bibliometria. Aqui ficam minhas referências. E aqui ficam meus agradecimentos aos professores presentes, tá? E eu aqui termino a minha apresentação. Mas antes de me despedir de vocês, eu tenho um tempinho ainda, eu vou fazer um agradecimento, né, sobre um textinho que eu escrevi. Eu, estrangeiro, sou filho de imigrantes, engenheiro e analista de sistema. Foi acaso que a saúde me escolheu. Passaram-se quase 30 anos dedicado à saúde. Pós-graduado, mestrado, concursado e doutorando na saúde. E esta casa me acolheu e já mudou a minha vida. Deus me fez estrangeiro. Obrigado. Termino aqui a minha apresentação. Ok, Cheng, como eu escrevi ali no chat, você acabou até fazendo um excelente uso do seu tempo. Você nem precisou de colaboração. Foram 20 minutos. Seguindo aí o processo, né, todo o trâmite, agora nós vamos passar, tivemos o primeiro momento do exame, a sua apresentação, agora entramos no exame propriamente dito, onde cada um dos examinadores fará uso da palavra. Existe a questão estatutária, a questão do modo operandi do nosso programa, que é universal, de cada examinador dispor de 15 minutos,
peço de antemão qualquer tipo de inconveniência que eu tenha a cometer de professor, seu tempo, tentarei não ser isso, mas por conta dessa questão do mundo virtual, que é diferente do mundo presencial, que nós, né, a comunicação é outra, a comunicação é a humana no sentido propriamente dito. Então, serão 15 minutos e passo, então, agora a palavra ao professor Antônio Augusto. Esses 15 minutos, professor, por favor. Primeiro que não são aqueles do Andrew Warren, os seus 15 minutos de fama, quando ele profetizou lá em 65, seus 15 minutos de examinador. E a segunda observação, por favor, como eu de antemão pedi qualquer tipo de desculpa para minha inconveniência, não vou ficar em cima, professor. Então, são 15 minutos que o senhor sabe muito bem o que ele significa. Então, com a palavra, o professor Antônio Augusto para ser o primeiro interventor no exame do Schengen, professor. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Carlos e ao professor Carlos Roberto a oportunidade de participar da banca do Schengen, né? O Schengen, nós trabalhamos juntos há mais de 20 anos. Eu acho que é importante destacar a dedicação do profissional Schengen junto ao Instituto Nacional do Câncer. Ele é um gerente de desenvolvimento de sistemas, e nessa fase, né, a gente sabe como é uma fase complicada, todos nós já passamos por isso, uma fase de defesa de uma tese de doutorado, ele teve que se desdobrar, porque o Covid demandou muito da área de tecnologia de informação. E o Schengen é o gerente de desenvolvimento, é um cara que realmente conseguiu equilibrar aí, né? A gente está vendo a qualidade do trabalho dele, da tese, ele conseguiu equilibrar muito bem e cumprir a meta, tanto no Instituto Nacional do Câncer, quanto com relação ao seu trabalho acadêmico. Então, desde já, eu faço homenagem ao Schengen, porque ele é um grande companheiro e a gente trabalha junto há muito tempo e tem uma veia de pesquisador, né? O Schengen nem colocou, ele já publicou comigo vários artigos com a Alisar sobre tecnologia de informação na área de câncer, várias revistas internacionais, e ele falou, não, vou focar no meu tema, esse tema eu tenho que vencer através desse tema, e é um tema bastante contemporâneo, não é minha área de conhecimento, mas é de grande relevância. Eu observei que existe pouca produção científica nacional sobre o assunto, o que reforça a importância dessa pesquisa. E na apresentação, Chegue, você foi bastante seguro, demonstrou conhecimento sobre o assunto, definiu muito bem o estado da arte sobre a ATS. E eu acho que é importante destacar aí, eu vou ser breve, a tua contribuição, que é a elaboração desse algoritmo para automação dos cálculos da tabela das leis de bibliometria. É um produto inédito que se cita numa dissertação, quer dizer, e é importante você ressaltar esse algoritmo no teu trabalho. Já dá para constatar aí que o estudo está muito bem adiantado, já em fase de discussão de dados, e eu só quero algumas recomendações, depois eu vou passar o texto para você, Shane, mas, basicamente, eu gostaria de que você enriquecesse o resumo. O teu trabalho está tão rico, acho que você tem que destacar. Eu não sei se o formato ainda, nós estamos ainda na qualificação, mas destacar a importância da avaliação da produção científica das tecnologias de saúde e o resultado da pesquisa. Você colocou muito bem o resultado da pesquisa, então é importante trazer isso para o teu resumo. O teu resumo eu achei que está muito restrito, eu não sei se ainda você vai trabalhar nesse resumo, né? Mas isso é fundamental. E aí eu deixo uma questão que é uma questão importante, porque já que é da riqueza do teu trabalho, quais são os desafios para você customizar esse algoritmo e utilizar em outras áreas de conhecimento? Isso é aplicável? Qual o nível de dificuldade para aplicar esse algoritmo em outras áreas? Por exemplo, na área de gestão, na área de tecnologia de informação, enfim. Esse algoritmo já foi testado em um outro assunto, também ligado à saúde, né? Eu publiquei com um colega nosso, doutorando também, né? A gente usou uma base PubMed, o assunto foi Covid e educação física, né? A gente extraiu a base PubMed e aplicou o mesmo algoritmo, e funcionou perfeitamente, ou seja, ele é adequado para qualquer tema, qualquer quantidade de registro, né? Esse a gente trabalhou com uma base pequena até, a PubMed, extraímos 30 e poucos artigos, mas ele funcionou, comportou, gerou todas as informações necessárias, né? Esses resultados
do algoritmo, né, das tabelas, gráficos, então foram todos já utilizando esse algoritmo. Então já foi testado também em outra base, em outro assunto, entendeu? Que é bem até diferente que um assunto da TS, tá, professor? Muito interessante. Então, acho que você poderia documentar isso, né? Tanto na tua conclusão, enfim, e também no teu resumo. O teu produto é um produto que não é específico para uma determinada área, ele pode ser ampliado. No mais, professor Luiz Carlos, professor Carlos Roberto, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa banca. Eu agradeço muito e é um prazer conhecer todos os colegas aí. Desculpa a professora Bruna de ter passado na frente, mas faz parte, né? Parabéns pelo teu trabalho, Cheng, muito obrigado. Parabéns aí aos orientadores aí, professor Luiz Carlos, professor Carlos Roberto. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Augusto. Como eu escrevi ali, né, o senhor interveio com o uso de 7 minutos. E quero adiantar que em breve, né, até por intermédio do Cheng, numa visita eventual, o senhor com certeza será um habitué de nossas, pelo menos de minha, e eu acredito do Roberto, do Daniel, do Tiago, do Antônio Peregrino, dos professores que compõem o programa, de outras bancas dos mestrados, principalmente doutorado. E nesse sentido, quando o mundo presencial e o melhor dos mundos voltar, pessoalmente eu lhe oferecerei um café no departamento ou na nossa cantina. O do departamento é um café de melhor qualidade. Muito obrigado, professor Augusto. Obrigado, Bom, será uma honra. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tiago, então, professor doutor Tiago, da Universidade Federal Fluminense, agora com a palavra, Tiago. Bom, boa tarde a todos. Agradecer pela oportunidade, né, aos orientadores e ao Cheng, pela oportunidade de presenciar uma apresentação tão bem objetiva, tão bem realizada. E então, que nós destacar também, né, a disponibilidade do Cheng de ter feito, né, um contato prévio conosco, de estar apresentando o produto dele, né, que ele via num primeiro momento que poderia ficar meio truncado e apertado, né, para apresentar somente nesse momento. Então ele teve todo o cuidado de contactar aos membros da banca, né, de estar apresentando para nós anteriormente, né. Tivemos um encontro, né, eu e ele, o Daniel, né, acredito que outros professores também tiveram oportunidade. Então isso já demonstra o interesse dele, a preocupação dele para que esse momento fosse o mais claro possível. E o que nós tivemos a oportunidade de acabar de ver que ele alcançou de maneira satisfatória o que caberia para o momento. Na verdade, provavelmente a qualificação ele foi até um pouco além, né? Haja vista, me parece já um trabalho pronto, já poderia ser um momento de uma defesa, porque ele já tem um trabalho completamente, excetuando alguns pequenos ajustes de formatação, né, conforme o professor Antônio acabou de falar em relação à questão do resumo, né, que eu até, na sequência, estarei te enviando o arquivo com algumas observações em relação à formatação, mas isso não, de maneira alguma, compromete o produto que você nos enviou e acabou de apresentar. Serei também extremamente sucinto, mas gostaria de tecer as minhas principais observações em relação à página 17, né, do material que você enviou para a gente, em relação à questão em relação às questões norteadoras, né, que você trouxe, pelo menos no arquivo que eu tenho aqui, né, você trouxe as questões norteadoras e depois, junto aos objetivos, você trouxe as questões norteadoras novamente, né, junto aos objetivos específicos. E aí a minha sugestão seria que daquele primeiro seria fundir, né, num tópico só todas as questões, né, porque você trouxe num primeiro momento foram 1, 2, 3, 4, 5 questões, onde na minha visão da segunda até a última estariam contempladas na primeira em relação ao comportamento bibliométrico. Quando você trouxe, existe dispersão, a produção científica sobre ETS e até a última, quais as palavras mais utilizadas. Acredito que isso ficaria contemplado no primeiro.
mas o principal ajuste seria a fusão, né, dessas primeiras questões com essas que estão no objetivo, né, que você trouxe aqui novamente. As questões que nortearam essa pesquisa foram qual o perfil da produção, quais as principais áreas de conhecimento. Então, uma sugestão seria que isso fosse fundido, né, no momento anterior, né, e também eu acredito ser desnecessário, né, um número de 10 questões norteadoras, né. Da mesma maneira, em relação aos objetivos também, a minha sugestão é para que você dê uma sintetizada. Se não me engano, tem 9 objetivos específicos, e contemplando o 10º, se nós somarmos o geral. E aí, a minha sugestão é que aqueles mais detalhados, né, em relação a identificar os principais países produtores de conhecimento de ATS, né, a identificar as principais instituições, até o último, que é a distribuição do fator de impacto, CJR e Qualis. A minha sugestão seria que esse fragmento venha a ser suprimido, uma vez que ele também se relaciona diretamente com o primeiro, né? Então, você não precisaria detalhar, você não precisa colocar para cada variável que você apresentar um objetivo específico, porque senão nós teríamos diversos, né? 10, 20, né? Tanto que o que temos para esse momento, contando, né, o objetivo geral e o específico, o total de 10 objetivos. E aí eu senti falta, conforme o professor Antônio acabou de relatar, um pouco maior, nós já havíamos também conversado isso antes, né, naquela nossa conversa prévia, de um pouco maior de destaque para o seu produto. Acho que a grande inovação, não desmerecendo o produto que você fez, afinal você fez com um extremo cuidado, né, detalhamento em relação ao estudo bibliométrico, mas eu acho que a grande cereja do bolo do seu trabalho foi o produto que você desenvolveu, né? Conforme você acabou de apresentar, isso pode ser uma ferramenta para qualquer área de conhecimento. O trabalho da engenharia que vem a desenvolver o estudo bibliométrico pode utilizar o seu produto, ele não é específico para a enfermagem ou para a saúde. Eu acho que ele ficou muito en passant o seu trabalho, muito embora isso no trabalho escrito, né? Embora na sua apresentação ficou também bem durante a apresentação. E eu vi, né, que você incluiu, ele está contemplado nos resultados, inclusive, até conversei com o professor Daniel e fiz um comentário aqui em off com o professor Carlos, praticamente um manual, né, em relação ao desenvolvimento do bibliométrico, a articulação, né, do algoritmo que você criou, você fez os prints em relação aos softwares que você utilizou, ou seja, o seu trabalho basicamente virou um manual para estudo de ATS em qualquer área. Você demonstrou como usar os softwares, então eu acho que isso deveria ter uma relevância um pouco maior nessa estrutura central do seu estudo, né? Talvez com a inclusão de algum objetivo, né? Haja vista, assim, como nós conversamos aquele dia, né, caso não fosse de gerar tanto trabalho, a sugestão seria, inclusive, articular a tese com o algoritmo e utilizar o seu estudo de ATS como teste, ou seja, você já criou a tecnologia e já testou. Só que para esse momento, tendo em vista o seu trabalho já estar pronto, né, isso teria todo um ajuste de fundamentação, né, teria uma outra roupagem. Mas isso, na verdade, ia impactar, gerando muito trabalho para você, isso é desnecessário. Mas eu acho que talvez trazer pelo menos um objetivo em relação à tecnologia que você desenvolveu, para que ela tivesse um pouco mais de destaque no seu trabalho. A minha principal inquietação, né? Nós já tínhamos conversado naquele dia, né? E conforme nós conversamos naquele dia, eu disse que eu faria esse apontamento no momento da banca mais uma vez, e percebi a partir das palavras do professor Antônio Augusto que isso também o inquietou, né? Então me deu mais incentivo para estar reforçando essa minha fala. No mais, Cheng, parabenizar pelo trabalho desenvolvido, pelo seu cuidado perante os membros da banca, de estar sempre notificando, né, todo o cuidado em relação à abordagem conosco, né, a preocupação de estar apresentando anteriormente, para que esse momento fosse mais facilitado, né, gerasse menores transtornos, e isso foi comprovado, né? Nós tivemos a oportunidade de comprovar nesse momento, haja vista tudo que você acabou de desenvolver.
Eu queria agradecer pela oportunidade e, bom, e me coloco à disposição para estar auxiliando aí, né, no possível ajuste. Bom, conforme nós já tínhamos conversado anteriormente. Né, encerro aqui, professor Luiz, obrigado, e encerro a minha fala. Obrigado, Tiago. Por favor, professora, doutora Bruna, agora a palavra é sua. Botei o cronômetro aqui, que eu costumo ser mais prolixa do que o necessário. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite de estar participando da tua banca, Cheng. Eu queria agradecer ao Carlos, a confiança, e a ti também, teu orientador, o professor Luiz Carlos. É muito feliz para mim estar participando de uma banca de uma outra área que utiliza uma área que eu trabalho na pós-graduação, em uma área que nasce dentro da minha formação da graduação, que é a biblioteconomia. Então, eu fico muito orgulhosa e honrada pelo convite, pela confiança de vocês em estar aqui hoje. Então, faço minhas muitas das palavras do professor Tiago, do professor Antônio Augusto, em relação ao teu cuidado, né, conosco, prévio, né, de nos explicar, de dispor de um tempo para nos explicar a inovação que tu trazes, e aí eu não posso deixar de falar que eu sou professora de um mestrado profissional, que coisa bacana dentro de um mestrado, de um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado acadêmico, surgiu uma inovação que é um produto, né? Muitas vezes a gente, no nosso programa, e em todos os mestrados profissionais e alguns doutorados do Brasil, a nossa maior discussão é como é difícil gerar um produto, né? E aí o que a gente tem são muitas dissertações, estou falando do meu e da maioria dos programas no Brasil, dissertações que são acadêmicas, mas que estão dentro de um programa de pós-graduação profissional. Então, te parabenizar, porque dentro de um programa acadêmico, tu consegues trazer a inovação de apresentar um produto. Eu até fiquei, tu lembra que eu comentei isso contigo, digo, mas por que vocês não deixam esse produto para o pós-doc, gente? Corta tudo, só apresenta os resultados, e aí essa ideia do professor Tiago, do manual, da operacionalização, de uma nova roupagem, eu já engataria no pós-doc, entendeu? Eu teria enxugado, isso uma sugestão, aí tu vê com teu orientador, teu co-orientador, para trabalhar a tese, ó, exato, para trabalhar a tese de maneira acadêmica, e aí as minhas considerações que eu fiz nos apontamentos no texto e no meu parecer que eu vou enviar para vocês, eu deixei mais claro isso, eu trabalharia só com a questão da tese sob o ponto de vista acadêmico, e aí deixaria para um pós-doc a manualização, né, e deixar mais claro para o grande público que esses teus algoritmos vão facilitar a todas as áreas que queiram trabalhar com os indicadores bibliométricos a fazer isso de maneira automatizada, o que nos poupa um trabalho imenso e nos possibilita a utilização com grandes volumes de informação, com um grande volume de dados, né? Então, sugestão, concordo com o manual, professor Tiago, mas eu deixaria aí para o pós-doc, né? E em relação às questões formais de ABNT, eu também deixei apontado, mas isso é o de menos, tu vai ter a oportunidade de fazer essa revisãozinha na apresentação do trabalho final. E a minha problematização, neste momento, está mais em relação ao que os indicadores bibliométricos se propõem. Eu acho que a utilização desses indicadores estão intimamente relacionados com a produção de política científica. E aí, quando tu trazes um assunto que é incipiente dentro da área mãe, né? E esse assunto, a gente tem, até anotei aqui para não escrever, a participação do Brasil, produção geral, 16º lugar. Quando insere o componente do SJR, nós estamos no 9º. E quando tu fez o casamento com o índice H, a gente pula para o 7º. E aí, eu não sei se eu cheguei a conversar contigo sobre um livrinho que eu gosto muito, que fala sobre os desvios da avaliação científica e trata da questão da bibliometria. Depois vou deixar a referência para ti. Por quê? Porque muitas vezes a gente está preocupado com os resultados que essas metrias, que essas métricas, que esses indicadores
acabam indicando, e as políticas científicas são alicerçadas em cima deles. E aí uma má escolha de um indicador pode pôr a bancarrota qualquer tipo de política para uma temática, né, então para grupos de pesquisa específicos, ou para uma grande área, como é o caso da enfermagem, das áreas da saúde, ou de qualquer área, de qualquer campo do conhecimento. Então, a minha sugestão maior, até forçando um pouco a barra para ficar para o pós-doc o teu produto, é que tu problematizasse as 3 leis. O que significa, né, o resultado daquele tanto de dados que tu trabalha no contexto da área de enfermagem, da área de ciências médicas? Bruna, como fazer isso? Eu pegaria só o Brasil. Então, é um tema incipiente, ok, mas como que a mesma lei, mas às vezes com variáveis diferentes dentro dela, nós estamos em colocações, em posições muito diferentes. Está no 6º lugar, 7º lugar, está no 16º, tem uma diferença enorme. Então, essa problematização é apontar que há esse desvio nos indicadores métricos e que o pesquisador tem que estar atento para isso, é algo que para mim já está implícito no teu texto, e só estaria faltando a redação disso na tua análise de resultados, na tua discussão, né? Então, acho que o ponto central da minha fala, ainda tem, óbvio, eu tô correndo, da minha fala, seria trazer esses desvios que os indicadores métricos, quando são mal escolhidos ou mal interpretados, eles podem ocasionar numa política científica. Eu gostei muito, agora eu vou para o meu parecer aqui, de uma frase que tu coloca, que eu botei assim, que é perfeito, tu coloca assim, deixa eu ver aqui, só um momentinho. Tu fala que muito do que se investe na ciência está relacionado com o sucesso ou não dessa área do conhecimento. E aí tu cita, eu acho que é do Ministério da Saúde, essa questão do investimento. E se a gente está falando de investimento, os nossos indicadores métricos servem para organizar esse investimento, para otimizar investimento. E em tempos como o que a gente está vivendo hoje, que nos separaram de estar tomando um café nessa qualificação, eu acho que quando a gente fala de um bom investimento, a gente está falando numa ampliação da rede de atuação. Então, das pessoas que podem ser atendidas com a mesma verba designada. Então, nesse sentido, Cheng, eu deixei bem direitinho ali várias indicações de artigos e, sobretudo, desse livro do Gringas, que fala desse desvio, que fala dos desvios, que tu poderia utilizar. Um outro apontamento que eu teria para fazer nesses 4 minutos que me restam, concordo com o professor Thiago quando ele falou em relação a tirar aqueles questionamentos que tu define como originários dos objetivos específicos, porque tu já trouxeste as questões norteadoras. Acho que, em relação ao polo epistemológico, tu demonstra uma apropriação da literatura bastante grande, né? Coloquei ali só minha única ressalva estaria que é preciso mencionar que a bibliometria nasce no campo da biblioteconomia e documentação, e não na ciência da informação, né? A ciência da informação evolui quando a gente tem a cientometria, que acaba abarcando a área bibliométrica, os indicadores e a própria área. Tem um livro do Sola Price, que eu acho que, como teu trabalho, eu definiria um trabalho cientométrico, utilizando técnicas bibliométricas, porque ele é mais amplo, tu foi para uma base de dados, tu lidou com um volume de dados muito grande, o que é maravilhoso. Eu acho que é importante citar o Price não só na lei do elitismo, quando tu fala, ele tem aí uma contribuição bastante grande que pode, inclusive, fazer parte dessas tuas análises dos indicadores métricos, porque ele também vai problematizar, aí junto com outros autores da sociologia da ciência, como Merton, por exemplo, como é que a gente analisa essas questões. Eu fiz todos os apontamentos no parecer e no teu trabalho, e mais uma vez é uma honra estar aqui e contribuir, mesmo sendo de uma outra área, tá bom? Muito obrigada a vocês, e desculpa ter estourado o tempo, professor, obrigada pela oportunidade. Não, 4 minutos agora que deram os 4 minutos, só não estourou, só falta 15 minutos. E só fazer uma ressalva que eu sempre gosto. Assim, o Roberto já conhece isso, eu sou um apaixonado, tenho 80% da obra do professor Pasquale,
deve conhecer, em português, era fã dele do programa quando tinha na TV Cultura, e ele, com muita propriedade, o professor Pasquale, dizia que no Brasil 2 estados falam bem a língua portuguesa. A fonética, a melhor fonética é do paraense, do Pará, e o melhor domínio da conjugação verbal e do tempo e até da entonação das palavras é do gaúcho. Então, se você percebeu, olha como é que o carioca só aqui escreveu tu tens, porque o carioca diria, eu falaria tu tem, então tu tens, tu defines, o gaúcho usa muito bem a segunda pessoa. Bom, então, muito professora, obrigado. Agora, Daniel, quarto examinador titular, para depois irmos para os suplentes, os outros examinadores. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, Cheng, mais uma vez, pelo convite de estar partilhando desse momento. Agradeço também ao Luiz de me colocar mais uma vez em companhia dos mestres, aí, dos meus e dos que ainda me espelho frequentemente. Bom, Cheng, eu vou falar diretamente para você. Você me enganou algumas vezes durante esse processo, né? Me enganou, a primeira enganação que eu tive foi o momento que você me chamou para uma pré-qualificação, que para mim já era qualificação. E a segunda vez que você me enganou foi agora, me chamando para uma qualificação que para mim já é defesa. A terceira enganação é você ter demonstrado, no início da sua apresentação, ter ficado tenso, com um tema que tu já está careca de saber, e certamente de nós aqui é um dos que mais domina ele, pela quantidade de trabalho que você teve ao longo desse tempo. Eu queria pedir desculpas, eu já no momento de pré-qualificação com o Cheng, eu fiz alguns apontamentos e queria lhe agradecer, Cheng, porque eu comparei hoje, né? Hoje eu li o seu material, mas eu lembro que já tinha te mandado material antes, com as minhas contribuições, e você acatou 95% delas. Tá? Aquelas que você não acatou, eu ainda ressalto, que é a questão que o Tiago trouxe, das questões norteadoras. Eu acho também que tem muitas questões, acredito que não seja necessário esse número absurdo de questões norteadoras, isso pode ser suprimido, e aí eu te sugiro ficar com as primeiras, né? Porque no material que eu tinha aqui, se eu não me engano, era no item 3, aí agora ele mudou um pouco, ele está dentro do item 2, num subitem, questões norteadoras. Acredito que, como a professora Bruna muito bem ressaltou, você tem que focar um pouco mais na sua problematização, tirar dela o grande ponto que te leva a criar, a fazer essa análise que você fez. E ali focar, acho que com 2 ou 3 parágrafos, você já mataria essa, não deficiência, porque eu acho que seu estudo não está deficiente em absolutamente nada. Ele tem até a suficiência demais. Tá? Suficiência demais que hoje você tem um produto muito bom na mão e você, como a Bruna disse, existem alguns momentos. Agora, tira ou deixa o manual. Tiramos ou apresentamos, porque eu tenho certeza que você também já tem um aplicativo para, se você colocar ele em prática hoje, a biblioteconomia vai utilizar ele em larga escala lá no mestrado profissional da professora Bruna. Não tenho dúvida disso. Então, você já tem um grande material, né, na mão, né, nas mãos, e vai poder trabalhar bem com isso. Eu não sei, eu estava fazendo uma análise aqui, e não sei se, para esse momento agora, você precisa ter hipóteses e proposição de tese. Eu acho que a sua tese, ela sai do final do seu estudo. Uma vez, um professor que eu convidei para a minha banca de doutorado, que está aqui entre nós, o professor Carlos, deixou isso claro para mim, e eu comecei a entender de forma diferente, quando ele falou para mim, na minha apresentação de doutorado, ele, Daniel, qual é a sua tese? Qual é a tese que você tenta aqui defender? Aí, eu parei, não falei, olha, é essa? Ele falou, não, a sua tese não sai antes, a sua tese ela aparece agora, no final do seu estudo. É nela que você vai trabalhar ao longo da sua vida e vai tentar refutar ou afirmar aquilo que você está apresentando. Então, nesse momento, eu não acredito que existe uma incipiência
na quantidade e qualidade a nível nacional da produção científica. Isso eu tinha até reafirmado no início, naquela sua banca de pré-qualificação, aquele momento que nós tivemos antes, que eu acho que isso a sua conclusão vai dizer, através da sua aplicação do algoritmo, que, na minha opinião, é o ponto alto do teu estudo. É você ter criado, você ter saído, a sua tese, ela tinha uma linha de início, né? Você vinha desenvolvendo um conceito, em algum momento você para, pela dificuldade de encontrar 4.763 artigos, você para naquele momento e você começa a seguir um outro caminho. Esse outro caminho que você segue, de criar um algoritmo para facilitar a sua análise, te elevou num outro nível de tese, te gerou um produto que é uma coisa inovadora para o programa de doutorado de enfermagem e biociências. É uma coisa inovadora, um programa acadêmico, e nós vemos aí uma série de indicações dos órgãos que atuam nas pós-graduações, um direcionamento para trabalhar com um doutorado profissional, né? Algumas APCN já sendo enviada por algumas universidades, alguns programas, alguns tendo êxito, outros não, mas você trouxe para nós aqui essa inovação de trazer um produto daquela linha que você seguia desde o início. Você tem um desenvolvimento e depois você continua naquela linha. Esse seu produto, que antes era apenas um apêndice, ele se tornou o ponto alto do teu estudo, na minha opinião. E eu acho que você deveria focar nele, e você conseguiu focar. Na página 52, na página 71, você traz esse ponto, né? Esse ponto alto, você trabalhou isso melhor, nós falamos isso antes, tá? E eu acredito que esse seja o grande ponto do teu estudo, né? A produção desse algoritmo e a utilização dele, né? Através de um manual, você cria agora uma outra possibilidade de criar um instrumento de simples aplicação. Você desenvolveu aqui um estudo com diversas metodologias, né? Um estudo metodológico muito interessante de apresentação desse material. Te agradeço mais uma vez por ter me convidado e por ter me permitido participar disso. Agradeço ao professor Luiz e ao professor Carlos também, que, como co-orientador, também teve a sua parcela de influência nesse momento. Tá? Um grande abraço e eu finalizo aqui minha participação, professor Luiz. Ok, Daniel. Desculpe, antes de passar para o Roberto, estou vendo ali na lista de 11 pessoas, o Carlos está presente, mas, enfim. O Carlos está aí? Estou aqui sim, Luiz, estou aqui. Valeu. Eu estou com um probleminha de tráfego de dados, porque eu estou também aqui respondendo alguns e-mails lá da PROAD, a gente está tentando resolver um edital aqui, enfim, mas eu estou aqui. Não, aí eu tenho que tirar a imagem. No final, eu vou, lógico, estou co-dividindo com você a palavra, porque eu fui checar ali e eu não tinha visto você. Até de antemão, Carlos, então, boa tarde, porque eu não tinha visto você lá na lista das pessoas, agora que parece que surgiu você. Bom, tudo bem. Então, agora na sequência, como examinador também, apenas como protocolo de constituição de banco, passemos agora as considerações dos professores suplentes, tão examinadores quanto. E, Roberto, eu peço a gentileza que você compreenda, eu vou poderia passar para você, mas eu vou passar para ou o Antônio ou o Cristiano, por serem fazem parte da nossa vida profissional, Antônio, um dos nossos orientadores, colegas de fora. E aí eu até você... Sem problema. Se for o caso, que fique como o último a falar. Aliás, está na Bíblia, né? Os últimos serão os melhores. E, Antônio, então agora você, Antônio. Se quiser falar. Obrigado, Luiz. É uma honra muito grande participar dessa banca com essas pessoas tão maravilhosas, né? Maravilhosas no sentido de academia mesmo, pessoas realmente acadêmicas que entendem das suas linhas de pesquisa e mostram mais uma vez que o doutorado lá em PGF Bio está na vanguarda hoje em nosso país. Eu participo muito de reuniões em nível de CAPES também, que eu viajo, e eu vejo que são poucos
programas que têm essa parte de multidisciplinaridade, sabe? Eu acho que isso que enriquece muito, mas muito, muito. Essa conversa, eu estava vendo aqui as opiniões, né? A fala da professora Bruna, Daniel, do Tiago, sabe? Eu acho que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento lá do nosso programa. E o Cheng, né, como engenheiro, né, ele veio, analista de sistema, veio lá do INCA, chegou aqui de mansinho, lá no nosso programa, né? Falou, oi, bom dia, ficava quietinho, de repente ele faz assim um produto, né? Eu acho que eu não vou ficar estendendo por muito tempo, mas assim a sua tese ela tem início, meio e fim, já está pronta para ser defendida, com algumas observações feitas aqui pelos professores que compõem aqui essa banca, né? Mas eu acho que o mais importante a contribuição dela são duas coisas, além da qualidade dela, né, o produto que você fez. Eu tenho um dos meus irmãos, lá em casa são 3 irmãos que foram na parte de academia. Um está na UF e o outro, que é o Fernando, ele deu até uma palestra aí, que ele falou da importância da academia na formulação de políticas públicas e privadas em nosso país. Então, esse produto vai muito mais além, Xing, do que a própria pós-graduação, né? Você estabeleceu uma ponte, né, para as pessoas, para os gestores fazerem uma política baseada em evidências científicas, para não usar informações equivocadas, né? Então, eu queria dar os parabéns para você, Xing. Vindo de você, né, eu acho que isso é uma coisa normal, né? Você é uma pessoa extremamente competente, eu já ouvi falar de você lá no INCA, né? E eu acho que você enriqueceu muito, né, com a sua qualificação com o nosso programa. Obrigado, Luiz. Um grande abraço, Xing. Falou pouco, falou bem, não agrediu ninguém, Antônio. Então, agora, passo a palavra para o Cris, nosso eterno Cris. Marta. Apareceu aí o Cris. Estamos aí. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Ao orientador, que é o Luiz, né, o orientador, que é o Carlos. Parabenizo aí o Cheng, né, pela ótima apresentação, bem sucinta, rápida, até porque se ele fosse prolongar, ele ia ficar pelo menos 2 dias apresentando tudo que ele realmente colocou na tese, né? Eu corroboro com todos os colegas que falaram anteriormente, né? Eu acho que especificamente a colocação da professora Bruna, né? Eu acho que ele foi além, né, daquilo que ele realmente precisava, né? Extrapolou da própria Unirio. Eu acho que isso é bem interessante. E mais uma vez ele como outras teses, né, que eu tive a oportunidade de participar também da banca, eles elevam o programa a um novo patamar, né? Então, isso mostra a qualidade tanto das orientações que vocês estão prestando, quanto dos alunos que vêm com o propósito de realmente contribuir para a sociedade, porque esse é o nosso fruto final. Então, Cheng, dá os parabéns para você. Eu acho também que você poderia aproveitar, que eu acho que a própria instituição ela tem muito a crescer com você enquanto pós-doc, né? Então, acho que você poderia aproveitar essa etapa e fazer, acho que dá uma dissociada um pouco na sua tese, ela ficou muito bem elaborada, os seus resultados, o resultado que você trouxe foram resultados robustos, só que se você dividir um pouco essa parcela aí, acho que você consegue contribuir ainda mais, né, com um programa aí já vinculado ao pós-doutorado, né? Mas aí fica a critério, né, dos orientadores, enfim. Mas acho que tudo que foi mencionado aqui eu corroboro com tudo, né, com tudo que foi muito bem pontuado aqui. Tá? Então, parabéns mais uma vez, parabéns aos orientadores e, mais uma vez, me sinto lisonjeado em estar podendo participar desse momento aqui com vocês. Tá? Um abraço. Obrigado, Cris. Depois eu quero conversar, não agora, não hoje, mas assim, sobre algumas bancas que
que eu terei pela frente aí para você voltar a fazer parte, como o Peregrino também, está um pouco ausente, o Roberto o sugou. Mas, enfim, antes de eu fazer aquela síntese que cabe ao coordenador, inclusive, eu anotei tudo, está gravado, eu anotei o hábito meu, para ajudar na sequência do meu encontro com o Cheng, com vistas a vislumbrar sua defesa lá para março. Antes, então, de fazer isso, e também de fechar com a banca, em comum acordo, uma possibilidade já de uma defesa lá para fevereiro, ou março é o tempo do Cheng, mas o Cheng, até para ele ascender na carreira lá do INCA, ele também se dispõe a isso, por isso que eu usei ele para isso, e o Carlos também consentiu, que ele hoje já atingisse a própria questão de uma, entre aspas, defesa. Então, que nós vislumbremos a possibilidade de uma data. Então, antes que eu faça isso, passo agora a palavra ao orientador, o Dr. Carlos Roberto, inclusive para que ele, que é o homem da editoração eletrônica, ele que é o homem dos indicadores, ele que é o homem da bibliometria, entre outras coisas, ele inclusive faça uma metrificação, Roberto, se a condução virtual desse orientador remoto, no sentido lato aqui da palavra, não remoto no sentido do que significa fora do remoto, conseguiu. Até brincando com essa questão, porque estou dando aula de semiologia todo dia, um aprendizado que está dando tudo certo. Enfim. Então, Carlos, brincando com a seriedade da palavra em tempos tão duros, agora você pode também fazer e deve fazer também sua. Eu se quer deixar boa tarde. Boa tarde a todos. Eu também serei breve, agradecer aí a presença de todos vocês. O Cheng, de fato, é uma pessoa que merece, né? Merecia e merece um momento como este que estamos vivendo neste exato momento. O Luiz me complica, viu, Bruno? Ele me coloca numa situação, entendeu? Extremamente complicada. Eu venho aqui tentando, cada dia eu vou aprendendo um pouquinho, esse interesse pela bibliometria surge. O Daniel não vai lembrar porque ele é mais velho do que eu. Eu estava com ele, já se ligou já, Daniel, onde surge essa conversa? Lá em Gramado, eu, por conta da editoração científica, eu fui a um congresso de cientometria, ou seja, que a Bruna deve estar muito bem, isso daí. Eu estava lá. Muito bem familiarizada, isso. Lá na oportunidade, eu conheci uma pessoa que é genial. Não é à toa que tem um sobrenome de Príncipe. Você sabe quem é, Bruna? Heloísa Príncipe. Nós tomamos uma van, você se recorda disso, Daniel? Tomamos uma van do aeroporto para o hotel onde ficamos hospedados, porque aconteceu num hotel em Gramado, um hotel caro, eu e Daniel paupérrimos, à época, eu, professor assistente, Daniel, professor auxiliar, e a Heloísa perguntou, mas vocês vão ficar lá no hotel do evento? Eu, não, a gente vai ficar no outro lugar, ou seja, ficamos numa espelunca, né, Daniel? Mas, enfim, valeu a pena, porque o evento foi muito bacana. Cacete, né, Carlos? Um frio terrível, isso foi em agosto, julho ou agosto. Enfim, uma loucura. Eu até então nunca tinha ido para Gramado, não fui preparado para encarar aquele frio. Enfim, mas valeu bastante. Então, ali eu comecei a tomar gosto por essa conversa de bibliometria, fui estudando um pouquinho mais. Hoje continuo estudando, eu tenho sempre colocado um orientando ou do mestrado ou do doutorado. O Cheng doutorando do Luiz, mas numa conversa ali minha junto com o Luiz, eu falei, Luiz, eu posso dar essa ajuda, enfim. Eu acho que a coisa frutificou, tem sido importante para o meu crescimento pessoal e pela colaboração também que eu tenho dado por conta da editoração científica, e aí já tem 10 anos à frente da revista de pesquisa Cuidado é Fundamental. Mas, enfim, o tema é extremamente interessante. O Cheng desenvolveu essa primeira proposta de uma forma bastante tranquila. O Cheng é extremamente guerreiro, porque quando ele chegou e a gente começou a conversar lá atrás, quando ele pensou em fazer o doutorado, e aí como que eu vou pensar como um engenheiro? Jamais. Jamais. O cara é extremamente objetivo, pensa de forma matemática, não é o meu caso. Falei, putz, como é que eu vou ajudar esse cara
a produzir aqui uma proposta de pré-projeto de doutorado. Eu falei, porra, o cara pensa matematicamente, eu vou empurrar a bibliometria pela goela dele aqui dentro. Eu conhecia pouco o Cheng. Na primeira proposta que eu fiz, ele já topou. Lembra disso, né, Cheng? Isso já tem uns 4 anos atrás, enfim. E aí saiu esse resultado bacana, eu fico satisfeito em poder ajudar ao Cheng e ao Luiz, enfim. Então, bola para frente, Luiz. É isso daí. Parabéns para você, parabéns para o Cheng, principalmente que assumiu essa empreitada. Um abraço aí a todos. Bom, primeiro, Carlos, dizer, pelo teu relato aí, eu acho que pelo sorriso e a manifestação corporal do Daniel, que aquela van que você tomou, ela não foi em vão. Porque com certeza acabou... não. Conheci pessoas maravilhosas ali, Luiz. Uma delas eu diria que... Príncipe. E diria também que ela não foi vã filosofia, ela gerou para você um caminho, um objeto de estudo que deu a você substratos para hoje você conhecer e pesquisar. Segundo, dizendo em público, eu já disse isso para o Cheng, já disse isso para o Carlos, mas não disse isso em público. Carlos, na verdade, você me deu um presente, porque eu me lembro que você me chamou, Luiz... Lá na cantina, né, Luiz? Lá na cantina, um café da manhã. Na cantina, Luiz, estou com uma proposta boa aí para você. Eu Exato. Um engenheiro baratíssimo. No meu cantinho de 28 anos, Roberto Carlos, Daniel também, que foi aluno, mas Roberto Carlos, nesse tempo nosso aí, eu fiz 28 anos em agosto de professor da escola, e alguém me disse, quem me disse foi o Luiz Carlos Engenheiro, eu não tinha essa leitura do meu corpo, né? Onde eu tomo café, usando o advérbio correto, né? Onde eu tomo o café, lá naquele canto, Roberto Carlos, desde o tempo da cantina antiga, é o mesmo. É um negócio assim meio freudiano. Eu não sei se eu quero esconder, porque eu fui gêmeo, eu acho que devia esconder lá na plateca do meu irmão, que ele nasceu primeiro, devia me empurrar, ele é o mais velho, né? Não, se bem que o mais velho, geneticamente, é quem nasce depois. Então, eu sempre... Você é gêmeo, independente do teu irmão estar ou não fisicamente entre nós. Sim, mas você carrega esse DNA, está na tua certidão, você é gêmeo. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro momento é que eu sempre gostei do canto, né? Eu já jogava na ponta direita, enfim. Então, aquele canto esquerdo lá onde eu tomo café, e o Carlos veio, aquele jeito dele, o Roberto, John, aí o Carlos já veio, aí me lembro que eu estava na minha salada de fruta, ele não vai lembrar. Ele botou a mão assim, para, eu tô, rapaz, com um sujeito aí, eu tô com um sujeito aí que você tem que acreditar que ele vale a pena. Eu vi que você ofereceu 3 vagas e só 2 passaram, você tem uma vaga assim. E você demorou ainda a tomar a decisão. E eu demorei. Eu falei, Carlos, pô, mas olha só, eu vou ficar nesses 2 ali, Luiz, você não vai se arrepender. Quando o Carlos falou a palavra mágica, depois eu conheci a pessoa, ele é um engenheiro. Eu falei, peraí, vai ser a terceira oportunidade de eu ter um orientador, vai ser a segunda oportunidade, perdão, de eu ter um orientador fora da enfermagem, porque eu tinha o primeiro, o orientador que havia sido um cirurgião plástico, o Humberto, a segunda, que já era a Natália da turma do Cheng, então ela tinha lotado com a Cris a vaga, então eu estava numa segunda profissional interdisciplinar, e quando o Carlos falou 3, falei, poxa, é um privilégio para mim, sabe uma coisa, Carlos? Me apresenta. E aí foi assim, eu me tornei um amigo do Cheng, a gente conversa fora, todo esse papo a gente conversa bastante, entre outros assuntos. Me perdoe, Luiz, quem conhece o Cheng e não se torna amigo do Cheng é doente, cara, porque esse cara aí tem todas as qualidades, as boas qualidades de um ser humano. Carlos... Eu precisei lá de estar sempre apagando incêndio por conta da diretoria de pós-graduação. Cheng esteve sempre ali, extremamente solícito e fazendo um trabalho de qualidade. O Cheng é das pessoas, dessa minha trajetória com pós-graduando, das pessoas mais rápidas da gente ter desenvolvido, sair daquela questão meramente formal para uma questão informal de tornar amigo. Então, ajudou bastante. Aliás, aqui, vou falar para você, Cheng, você tem que ouvir isso. Eu pensei que o Carlos ia destacar. Então, doutora Bruna, doutor Antônio, principalmente, Antônio conhece, Antônio Augusto, mas doutora Bruna, o Daniel conheceu, o Roberto conheceu, mas eu acho que isso se volta muito para a Bruna, doutora Bruna. O Cheng é uma pessoa extremamente simples na acepção da palavra.
não é inferior. Simples, aliás, o simples, né, é muito complexo, né? Então, o Cheng, ele é muito tranquilo de conviver. O Cheng, até quando ele está não conformado naquela relação do que o orientador fala, ele consegue dizer para você assim, pô, mas ele não quis. Aborda de outra maneira e a gente volta atrás. Então, assim, minha relação com isso é importante. A minha relação com o Cheng foi boa. Bom, então, assim, principais aspectos que eu pude, e aí quando eu for lá na frente, hoje não, Cheng, depois a gente vai remarcar nossas orientações do que eu pude perceber e anotar aqui dos examinadores. O principal ponto, eu achei fundamental, passou despercebido por nós, na hora lá do texto, concordo com o doutor Augusto, que nós façamos uma relevância maior no resumo. O resumo ele ficou acanhado. A gente ficou tão voltado para outros aspectos, e o resumo, aliás, até pensando na CAPES, professor, o senhor foi super feliz. De novo, o simples, né? O resumo é o simples, mas, de novo, o simples. O simples vem antes do complexo. O simples vem antes da própria tese. Pensando na CAPES, quando sorteia, ou pode ser um dia uma tese a ser avaliada, a tese do programa avaliado pela CAPES, o resumo precisa ter corpo. Então, eu gostei muito. E também, outra afirmação do professor, que o algoritmo, isso perpassou todos, mas ele foi o primeiro, ele ajudou a sustentar a tese, que foi o tempo todo a busca que eu tentei fazer com o Cheng, botando o Carlos na conversa, e nunca perdendo a análise bibliométrica como estudo, mas não deixando de antever, quando chegar a professora Bruna, eu vou reforçar o que ela falou, a questão de um doutoramento acadêmico, a questão da tese. E eu acho que foi muito bom. O Tiago, muito boa, acho que isso ele trabalhou com o Daniel. Eu já vou fazer adiantar uma superposição do que o Daniel falou. Lá naquele pré-qualificação, aquele pré-momento com a banca, que o Schenck falou comigo, de conjugar o elenco das questões norteadoras, principalmente das primeiras com os objetivos. Realmente, o número de questões norteadoras e o número de objetivos não só ampliaria muito o alcance da tese, como daria N propostas de pesquisa, né? Então, foi importante. E aí, com relação aos objetivos, o Tiago também aponta que é necessário sintetizá-los, né? Os específicos, lógico, né? E mesmo, além de sintetizá-los em número, sintetizá-los em termos de texto, porque me parece, o Tiago pode me lembrar, me corrigir, que quanto mais pormenorizado um objetivo, também mais coisa ele deverá apontar. E se não apontou, aparece uma deficiência. Então, além do número, a gente também enxugar o seu texto. O Tiago, ele indagou a ausência de um destaque maior para o produto, e aqui eu quero avançar, daqui a pouco vai chegar o momento da Bruna, avançar que essa era uma preocupação. O Tiago está extremamente correto nessa preocupação. O Roberto já vem apontando já uns 2, 3 anos lá nos nossos colegiados, aquela necessidade de um doutorado, assim como o mestrado, o acadêmico, ter um produto, mas nós nunca devemos, não é fazer uma defesa, é fazer a devida subtração, dar o substrato, não subtração, dar o substrato, da minha preocupação mesmo como orientador. E, gente, pelo amor de Deus, Roberto, me retiro, Carlos, olha o que você faz. Aí peço aqui, hoje eu estou na questão mesmo de fazer a coisa pública. Roberto, pelo amor de Deus, Roberto, eu esqueci de você. Eu falo vai ter que ir com toda a vênia, hein, cara, aproveitar Roberto, o contexto. Por favor, Roberto, não, foi falha mesmo, falha. Foi falha mesmo, foi falha, porque você gentilmente cedeu para os dois de fora. Você Cedeu para o Antônio e para o Cris, e aí eu dei a palavra para o Carlos. Roberto, por favor, agora você, por favor, desculpe mesmo, cara, desculpe. Não, Luiz, eu serei muito breve, agradecer ao Schenck, a você aí pela oportunidade, e parabenizar aí pela escolha de um tema que a gente há pelo menos 6 anos vem se debruçando, que é a avaliação de tecnologias em saúde. Eu fiz alguns apontamentos no texto para passar para o Schenck, que eu penso que pode, além de contextualizar, pode evitar
algum, digamos, mal entendimento a respeito do que é a avaliação de tecnologias em saúde, sobretudo se a gente considerar que é uma área ainda do conhecimento científico muito pouco explorado no Brasil, né? Uma conversa que a gente começou a desenvolver, de fato, em 2010. Talvez isso até explique alguns aspectos que foram levantados aqui pela professora Bruna, que é especialista na ferramenta, né, ou no delineamento que foi utilizado para a pesquisa do Cheng. Então, eu penso que essa contextualização ali, ela se faz necessária, e, sobretudo, uma maior, ou uma problematização mais aprofundada, de tal modo que possa mostrar essa realidade. Olha, a avaliação de tecnologias em saúde é uma ciência que, embora tenha início lá na década de 70, nasceu nos Estados Unidos, foi fundamental no período ali da Grande Depressão Americana, depois ela foi disseminada para a Europa, quando conseguiu também resolver uma série de problemas, foi notadamente desenvolvida no Canadá e principalmente no Reino Unido, e somente a partir da década de 90 e mais definitivamente a partir do ano 2000 é que o Brasil começa, então, a ouvir falar sobre avaliação de tecnologias em saúde, e a partir de 2011, aí sim, né, o Ministério da Saúde passa a definir a avaliação de tecnologias em saúde como a ferramenta no processo de tomada de decisão sobre incorporação ou abandono de tecnologias de saúde no SUS. Isso não está claro ali na problemática do Cheng. Então, fiz algumas sugestões ali para que ele possa reafirmar a problemática do estudo dele e reforçar ainda mais a relevância, né, da contribuição que ele traz. Eu concordo perfeitamente com o Tiago e com a Bruna de que, se não considerar esse produto que o Cheng traz como um produto da tese, que, se possível, deixasse até para um pós-doutoramento, mas eu acredito que, eu não sei se vocês vão, de fato, querer perder a oportunidade de apontar isso nesse momento e trazer como um produto da tese, mas, enfim, concordo com o Daniel, penso que tem que retirar a hipótese dali, né? Eu tenho algumas ressalvas quando se coloca hipótese em pesquisa, e aí, no final, ela desaparece completamente, né? A gente não sabe se ela foi ou não refutada, até porque na sua metodologia não teve ali um delineamento que fosse capaz de testar hipóteses. Eu até entendo que aquilo ali é uma hipótese de pesquisa e não uma hipótese estatística. Mas, ainda assim, eu retiraria dali, da mesma forma que eu deixaria também a sua tese emergir dos resultados do seu estudo. Até porque eu não consegui ainda identificar de fato, eu ainda não estou convicto de fato de que a tese que você apresenta a priori, ela se confirma nos resultados do seu estudo, principalmente quando você tem o produto e apresenta o seu produto. Então, achei que ficou um pouco descolado, desconexo, essa coisa de apontar uma hipótese e já sugerir uma tese a priori. Veja que são apenas sugestões, né? Eu concordo plenamente com o que já foi dito aqui. Você hoje defendeu a sua tese. No meu entendimento, hoje isso, inclusive, é possível se houver o consenso da banca de que o que a gente viu hoje foi uma defesa de tese, pode-se bater o martelo aqui, e a própria banca, por havendo unanimidade na sua decisão, já definir essa daqui como uma defesa, e um segundo momento seria tão somente para comemorar, né? Mas eu vejo que, de fato, você hoje defendeu a sua tese e foi mais além, né? Você, além de defender a tese, em que pese o fato dela precisar ser ainda revisada, né? A tese propriamente dita, né? Você foi além, que você tem um produto. Então, isso daqui, para mim, não é uma qualificação, não. Para mim, é uma defesa de tese. Então, é isso aí. Roberto, mais uma vez, desculpe mesmo, eu acho que pelo todo você compreendeu. Roberto, foi bom você ter falado isso, porque eu vou encerrar dizendo o seguinte, o Carlos, acho que ele saiu, mas o Carlos saiu, o Carlos e o Cheng são minhas testemunhas quando, em junho, eu disse para o Cheng
Cheng, você está em condições de defender uma tese. Você tem material, a gente vai trabalhar, lógico, a banca vai trabalhar também. Mas você está em condições para outubro, novembro, defender a tese. Houve uma relutância no início, Roberto. E o Cheng, depois, aos poucos, nessa reta final, ele até falou, professor, tudo bem, vamos fazer a defesa da tese, mas eu ainda prefiro a qualificação. Então, Roberto, vou aproveitar para te fazer uma pergunta, porque eu não sei, uma vez o Fernando levantou isso, é aquela questão, não vejo impedimento. Se tem que vê se você alcança a minha dúvida, se o colegiado do doutorado precisa deliberar que pode aprovar a tese nessa instância, compreender, ou se a própria excelência, como você entende, eu já tinha entendido isso em junho, já permite alcançar, então, uma defesa com os ajustes que serão feitos. Então, se a gente hoje, até pela questão do rito, se a gente pode entender que houve defesa, e depois, quando nós voltarmos do intervalo, essa questão, se houver intervalo da gente confeccionar o relatório, a gente apontar a data ou o Roberto, aí a dúvida. Se não haverá necessidade, ou se haverá necessidade, ipsilíteres da tal banca de defesa, Roberto. Você entendeu minha dúvida? Nós vamos precisar de uma ata de defesa, ok? Mas a gente já pode, na ata de hoje, colocar que mais do que uma qualificação, hoje o que se viu foi uma defesa de tese, né? Que existe, inclusive, um produto que emerge dos resultados dessa pesquisa. Então, eu vou tentar reformular aqui a minha proposta para que a gente pudesse, já respondendo já a tua pergunta, Luiz, a gente não precisa fazer intervalo, né? O trâmite ele mudou, não precisa ninguém sair da sala, enfim, que a gente pudesse fazer constar tão somente, eu acho que não há dúvida com relação ao fato do Cheng estar ou não, né? A dúvida se o fato do Cheng estar ou não... alcance, né? Muito pelo contrário, me parece que há um entendimento de que hoje foi mais do que uma qualificação, uma defesa. Então, a gente pode colocar isso na observação, né, que já está pronto para a defesa, tendo em vista que ele já apresenta os resultados, ele já apresenta, inclusive, um produto de uma tese, em que pese o fato, é claro, do material precisar passar por uma devida revisão. Então, quem é que está aí? O Daniel. Tem um efeito aí, tem um efeito de fotografia que acaba invertendo. Está invertido, Daniel. Então, a gente poderia colocar... Isso, não, mas dá para a gente ler, tranquilo. Então, a gente mas, poderia Roberto, a segunda parte da pergunta, haveria necessidade da banca lá em fevereiro? Isso tem que acontecer? Eu acho que seria interessante, porque aí, como eu já falei, seria só para a gente festejar, né? Eu acho que é um momento, assim, de muito mais pessoal, né? Particular, que terá a oportunidade de trazer os seus convidados. Um proforme, né? Mas seria proforme. Pois é, exatamente, entendeu? Eu acho que a gente poderia, então, pensar nesse segundo momento, que seria o da defesa propriamente dita, né? Para que o Cheng pudesse ter a oportunidade de trazer para a sala. Concordo com certeza. Embora eu não tenha conseguido ler o que o Daniel escreveu, que ele botou ao contrário, estou brincando. Eu estou vendo aqui no chat, está todo mundo dizendo eu concordo. E o Cheng lá no PPGB também, quando foi me apresentar, eu disse, para mim, já podia defender, pula a qualificação. Então, certamente eu concordo. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Ô, Cheng, você concorda que hoje você já defendeu ou você quer ir defender? Não, eu estou aqui surpreso, né? Realmente, essa meia horinha é muito difícil para compactar as ideias todas, apresentar a quantidade de resultados que eu tinha. Eu treinei bastante nessa semana que passou, né? Eu acredito que já está numa fase bem final, está em discussão de dados, tem que dar uma aprimorada melhor, né? E eu também acho que eu concordo que é quase uma defesa, né? Por causa do adiantado, né, do trabalho. A Covid, de uma forma que deveria ser essa qualificação no primeiro semestre, acabou que aconteceu quase no final do ano, né? Os atrasos que foram assim fora do nosso controle. Mas eu não parei de trabalhar, né? Continuei trabalhando esse ano, esse período de Covid, né?
E chegamos onde chegamos, né? O professor me estimulou muito para que fechasse essa qualificação com a discussão. Inclusive, a gente trabalhou nesses últimos mês, né, basicamente, os 2 últimos meses, muito forte, tá? Então, eu concordo plenamente, tá? Só aproveitando... Deixa eu só fazer uma pergunta. Nós aprovando que esse momento ele deixa de ser uma qualificação, ele passa a ser uma defesa, não caberia apenas o ajuste na documentação, porque eu não lembro só... Nessa etapa é uma documentação diferente daquela que nós preenchemos na defesa. Esse momento agora... Na defesa a gente diz que ele está aprovado. Nesse momento agora nós não aprovaríamos, né? Não cabe aprovação ou não. O instrumento é outro. Em sendo defesa, bastaria só a confecção por parte da Secretaria da documentação. Nós assinaríamos em cima desta nova documentação que, com certeza... não está aqui, a gente não faz essa assinatura e trabalharíamos em cima dessa assinatura apenas, dessa documentação de defesa. É isso, Roberto? Isso, a gente pode colocar na ata, né, essas observações que a gente já falou, que a banca entende que hoje foi feita uma defesa e não apenas uma qualificação. Aí a gente solicitaria o documento da secretaria, que seria a ata da defesa. A assinatura é só do orientador, né? A gente tem uma ordem de serviço que está vigindo, libera os demais membros da banca. Mas embora aí eu trouxe... Embora eu precise do CPF, né, Roberto? Isso, vamos precisar do CPF. Embora eu tivesse feito um outro encaminhamento, que seria no sentido de dar oportunidade para que a gente tivesse uma nova data, e aí seria sim a data da defesa, para que o Schengen pudesse trazer os seus convidados, exatamente. Eu acho que mas não haveria, Roberto, eu entendi, é isso que eu entendi, procede o que o Daniel falou e esse arranjo fica compreensível. O que eu estou entendendo, até porque o Rita, uma primeira vez, ele entendeu-se que ele defendeu por isso, e aí marca-se, por exemplo, 23 de fevereiro, instala-se a banca, mas já há compreensão e praticamente não há, penso, né, não há palavra para se intervir, há palavra para a banca considerar e fechar, e ele poder ter, inclusive, a participação das pessoas que ele quiser convidar, de que ele estará naquela sessão, oficialmente, hoje oficioso, oficialmente com a defesa do seu título. Agora, em termos de conteúdo... As defesas ficando ainda, Luiz, para o programa é interessante que não deixa a gente virar, que não vire um ano, não, tá? Sim. Quanto menos tempo a gente puder... Então, eu tenho uma sugestão, Roberto. Eu tenho uma sugestão, mas uma pergunta também, como o Daniel fez. Roberto, no regulamento, o regimento de vocês, tem a possibilidade de fazer essa abreviação agora? Porque daí vocês têm 60 dias para entrega da versão final, o aluno tem? Depois da defesa. Se a banca definisse hoje que já houve a defesa, né, que o que ele apresenta é resultado de uma tese já, e de que as sugestões devem ser incorporadas na versão final, ele já não poderia defender hoje. A única coisa que eu acho que o Schengen vai perder é a possibilidade de fazer a apresentação para os colegas, o que eu me disporia, certamente, em dezembro ainda. Agora entendi o que tu falou, Roberto, concordo também, é melhor fazer ainda esse ano, para vocês contaria bastante, e o Schengen merece, e os orientadores... Isso, mas aí, você melhora, professora Bruna, a senhora melhora a proposição do Roberto. O Roberto preocupado com os convidados, o rito final de defesa ipsilitris do Schengen, não sendo em fevereiro, sendo em dezembro, aí a sua colaboração melhora. Melhora, otimiza o programa, então a sua proposição de ser dezembro, ela não anula a do Roberto, ela traz a do Roberto, que eu e Schengen pensávamos em fevereiro, para ser dezembro. Então, em dezembro ele tem a defesa com os seus convidados, etc. E não haverá sessão de avaliar a defesa. Fica a sessão, uma sessão para forme, de atender o risco. Haverá, porque a gente vai ter que falar ali que é aprovado, né? Mas não vai ter aquela tensão para ele. Não há, o que eu quis dizer, Roberto, não haverá sessão no sentido da intervenção dos examinadores. Sim. A gente já vai falar do dia da defesa,
que o Cheng já havia defendido por oportunidade da Vai qualificação. voltar, exato. Pode ter qualquer tipo de sugestão a ser feita naquele momento, mas... E, Roberto, me permite, será um marco, né? Sim, pois é. Será um marco, né? Bom, então, Vou Roberto... interromper de novo, Luiz, desculpa, Oi, Roberto. claro. Eu acho que nesse momento em dezembro, que vai ser importante para o PPG Infbio, que vai ser importante para o Cheng, para ti, Luiz Carlos, como orientador, para o Carlos como co-orientador, a gente que participou da banca, eu acho que a única coisa que nos competiria naquele momento em dezembro vai ser nem que seja 5 minutinhos para dizer, nossa, já foi uma defesa que tu traz hoje, é algo realmente que merece aplausos e tudo mais. Porque já que vai ter convidados, os convidados vão ter que ouvir, né, Cheng? Vão ter que saber, olha, ele andou distante durante 4 anos, mas valeu a pena. Exatamente, é isso aí. Ô, Bruna, para os convidados dele que não saberão, vai funcionar dessa maneira. Os convidados vão, né, não saberão que ele já está, entre aspas, doutor. Roberto, então, lá no relatório, porque como você bem lembrou, e as orientações, só haverá minha assinatura. Só. Deixa eu perguntar uma coisa para todos os presentes. O Daniel, acho que o Daniel, ele escreveu ali, sugeriu que no grupo criado pelo... O que você quis dizer ali especificamente, Daniel? Não, é porque já colocar será necessário o CPF de cada um de nós para que seja a data final. Ao invés de colocar aqui, apesar de estar gravando, colocar ali melhor. Eu já peguei o da Bruna e coloquei lá. Thiago já colocou. Não sei se tem mais alguém aqui. Quando Daniel, isso aí foi boa sugestão, Daniel, porque quando eu for preencher o que a gente considerar de conteúdo do relatório, aí, junto com isso e os CPFs, eu vou encaminhar para a secretaria, porque é só minha assinatura que vai e os CPFs. Roberto, podemos então, o Roberto que é bom nessa, professora Bruna, o Roberto ele consegue conjugar bem, consegue sintetizar bem texto, professor Antônio, de relatórios. Claro, fica aberto para cada Tiago, os outros professores, dar a sua consideração. Agora, Roberto, como é que você, então, faria essa síntese? Primeiro, aquele aspecto da apresentação, né? Isso eu vou fazer, como o professor Antônio mesmo colocou. Boa apresentação, dominou aquele praxe. Agora, o miolo, que é a essência, inclusive de fazer a transposição, Roberto, isso aqui tem que ser bem caracterizado. A transposição dele de um exame de qualificação, o entendimento, a compreensão da banca, que ele defendeu por isso, isso e isso. Então, aí você vai colocar que a banca entende, ou a banca considera, entende, fica melhor, né? Estou escrevendo. Que o relatório parcial apresenta elementos. Elementos, exatamente. Substanciais de uma defesa? Exatamente, é isso aí, pô. Elementos substanciais que caracterizam não apenas uma qualificação, mas uma defesa de tese. Que, além do ineditismo, traz contribuições na forma de um produto. Só um instantinho. Eu estou lendo aqui, tenta ver se ficou isso e o finalzinho que se acrescentou. Aquela parte da apresentação, etc. Ponto. A banca entende que o relatório parcial apresenta elementos substanciais, professora Bruna, que caracterizam, inclusive, uma defesa de tese, principalmente por seu ineditismo configurado em seu produto. E você falou alguma coisa no final, Roberto? Não, foi isso daí mesmo. Ah, tá. Pelo seu ineditismo configurado em seu produto. Professor Antônio, alguma coisa nesse relatório, para esse relatório?
Tá ótimo para mim, excelente, está perfeito. Daniel. Ótimo. Bruna. Antônio. E vamos torcer para que a gente consiga se encontrar nessa defesa aí, para que ela seja presencial. Quem sabe lá em dezembro a gente não ganha aí. Perfeito. Então, Carlos chegou agora, não sei se o Carlos... Cristiano, concorda? Concordo, perfeito. Então, Carlos, não sei se você pegou Carlos. Não, Luiz, não peguei não, mas o que foi decidido aí está decidido, fique tranquilo. Não, para você ficar sabendo. Teve que ir para a reitoria de administração. O conjunto, ou melhor, o consenso da banca, pelo que se alcançou na proposta de hoje, a banca avançou e não se configurou apenas no rito do exame de qualificação, mas configurou-se na defesa de tese, entre outros aspectos, principalmente pelos elementos substanciais que foram observados para uma tese e também com destaque, ou em função disso, pelo ineditismo de seu produto. Então, Carlos, nós traduzimos isso, a sessão de hoje, ela é rito de qualificação, mas ela se configurou já a queima de etapa de defesa. Agora fecharemos uma data. Cheng, você pode até, melhor você propor e os outros se manifestarem. Para dezembro, não sendo quarta, porque quarta-feira eu dou aula de semiologia. Para dezembro, então, Carlos, a gente fazia o rito da sessão de defesa de tese, mas não havendo mais a necessidade de intervenção propriamente dita de examinadores para a banca e dar a oportunidade, como o Roberto lembrou, de os convidados do Cheng para que ocorra. E a Bruna também fez um destaque. A gente tinha pensado eu e Cheng lá para fevereiro, mas para que acontecendo em dezembro, otimize esta defesa em relação ou em proposição ao que a CAPES mensura em termos de tempo de titulação. Compreendeu? Ok, perfeito. Então, qual seria uma data, Cheng, para dezembro? O dezembro é um mês de festas, né? Apesar do Covid, a gente vai ter Natal e Ano Novo. Então, tentar marcar antes desse período, se for possível, tá? Eu não vou dar uma data ainda fechada, né? O recesso, perdão, Cheng, o recesso vai ser de 23 de dezembro a 3 de janeiro. Então 23 cai numa quarta. De 23 para baixo, pensa na primeira semana, eu acho que a primeira semana de dezembro... Eu vou tentar fazer os ajustes necessários, vou correr atrás disso, né? A gente focar nos ajustes dos professores aqui da banca e tentar... Mas, por favor, Cheng, eu estou sendo repetido para você não perder de vista isso. Não sendo quarta-feira, por conta de semiologia. Tá bom, professor, não tem problema não. A gente procura marcar... Eu vou lá para o relatório confeccionar, salvar, para depois encaminhar para a secretaria. Antes de encerrarmos, o Daniel fez uma proposta boa para que todos coloquem lá no zap de grupo. Só falta do Roberto. O CPF, para depois eu pegar, ainda hoje, para eu pegar o CPF lá com o Cheng, lá no grupo, e aí eu vou ainda hoje remeter para a Secretaria, Roberto, o relatório com o CPF. Mais uma vez, Cheng, a última palavra é a sua para depois eu encerrar a sessão. Bom, professores, eu agradeço muito, foi uma honra, e volto a dizer, realmente essa casa me recebeu muito bem, e eu estou muito feliz com o resultado de hoje, né? Extrapolou até o que eu imaginava ser, né? Eu esperava até uma condição bem diferente, tá? E é um orgulho crescer, trabalhar, fazer uma defesa e continuar trabalhando em relação a não perder os vínculos com vocês, né? Através, talvez, de uma oportunidade de pós-doc futuro, a gente evoluir esse produto, né? Para se tornar até um produto Unirio, né? Sendo um produto além, um produto até que seja disponível para a universidade. Tá legal, gente? Por favor, me ocorreu uma coisa importantíssima, Carlos vai lembrar, uma coisa importantíssima, esse Roberto, esse seu algoritmo que é um produto, registra como propriedade intelectual, registra, porque
a possibilidade no mundo hoje, ele é um produto, então ele precisa ter o seu registro de propriedade intelectual. Ok? Ok, Cheng? Ok. Então, eu não sei se ele entra na lista de produtos para registro, não, Luiz. Ele não entra, não. Não entra? Não é melhor perguntar primeiro, Roberto? Não, isso eu te respondo de carteirinha. Eu trabalho como diretor de inovação, pô. Então, tudo bem. Roberto, bora tentar aí um financiamento, Carlos, Roberto, financiamento aí vira um software, aí dá, né? Sim, aí daria. Aí como um software, aí daria. Aí sim, como software, com certeza. Então, você ia falar, Daniel, alguma coisa? Não, era isso mesmo. O Carlos já falou, não entra como inovação. Mas tem uma categoria específica uma coisa é o algoritmo. A outra coisa é o aplicativo que ele vai fazer. Tá? O aplicativo, com certeza. Tem uma categoria específica que não cabe patente, cabe o registro. Tá? Não, Daniel, o aplicativo, o software, até por conta das experiências que eu já tive com 6 outros, ele é propriedade intelectual. Registro. É o caso do aplicativo da Viviane. Propriedade intelectual, não como patente. Ele não entra como patente. Ele é propriedade intelectual. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença, especialmente ao Cheng por ter tido essa qualidade e ao conjunto dos examinadores. Vamos seguindo aí com as nossas... Luiz, deixa eu abusar da sua benevolência. Eu queria aqui fazer em público um convite para a professora Bruna. Eu já tinha feito lá atrás. A gente está oferecendo uma disciplina de introdução à pesquisa bibliométrica em saúde. Se ela poderia contribuir aí com a aula de métricas. Eu não sei se você lembra, Bruna. Lá atrás, a primeira vez que eu te conheci, eu já tinha falado, enfim. Eu vou te mandar o programa da disciplina, aí você vê a data e o horário que melhor se encaixa aí na sua agenda. Com certeza, com certeza. Professora para os doutorandos. Professora Bruna veio participar de uma banca, saiu com a disciplina. Já carrega trabalho. Ela já Ô, Bruna. Ele coloca um pichulé a mais no salário, pô. Olha o cara aí que manda pagar, é ele, ó. Carlos, muito obrigada. Naquele momento eu não pude aceitar, querido, mas com a presença do Daniel agora, tá tudo certo, acertado entre nós, entendeu? Valeu pela indicação. Ô, Bruna. O Carlos não quis dizer, mas o programa paga em euros. Ah, maravilha! Muito bom, muito bom, muito bom. Eu participo gente, fica tranquila que o projeto vai lhe dar o dinheiro, fica tranquila. Gente, muito obrigado, Carlos, Roberto, Daniel. Valeu, Cheng, um abraço aí a todos. Um grande abraço e uma boa tarde para todos. Valeu, Cheng, um abraço. Vai beber um vinhozinho, aí vai relaxar. Parabéns, hein, Cheng? Obrigado. Muito obrigado.